Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Beatriz Gonçalves e estou aqui hoje nessa videoaula como professora de vocês, onde eu trouxe aqui um assunto bastante conhecido na biologia e na ciência, que é genética. E o foco principal que eu trouxe da genética para a aula de hoje é Gregor Mendel, que é também conhecido por vocês e visto muito nos livros didáticos, sendo chamado como o pai da genética. Então, eu juntei alguns conceitos da vida dele, da história, da pesquisa dele e trouxe aqui nesse vídeo, que não são retratadas totalmente nos livros didáticos que é proposto para vocês, para poder tirar aquelas dúvidas sobre quem era realmente Gregor Mendel. Então, a aula de hoje aqui vai ser um pouquinho diferente, vai ser uma aula misturada com utilização de quadro branco, utilização também de desenhos, de figuras, para poder juntar todos esses conceitos numa aula bem dinâmica, que facilite, na verdade, o conhecimento de vocês a respeito do assunto. Então, venham me acompanhar para essa aula. Bom, como eu falei anteriormente, o tema da aula de hoje é a vida e a história de Gregor Mendel, que na verdade é esse carinha bem simpático que estou mostrando aí na imagem para vocês, interessante, né? Afinal, pouco se fala dele nos livros didáticos. Mas por quê, né? Todos querem saber, na verdade, quem foi realmente Gregor Mendel, e vou falar para vocês agora. Mendel, ele foi um pesquisador, também foi biólogo e botânico, além de que ele era monge para a Igreja Católica, que foi onde ele deu seu pontapé inicial para o estudo da hereditariedade. Ele estudou na Universidade de Viena e, ao retornar para o mosteiro de Bern, onde ele era monge, foi onde ele iniciou suas pesquisas, onde ele fazia cruzamento com as ervilhas, como eu estou mostrando aí na imagem para vocês. Essas eram as ervilhas que ele cruzava, lisas, rugosas, verdes, amarelas. Porém, né, olha ele aí, ó, na imagem, ele e suas pesquisas lá no mosteiro. Porém, apesar de ser considerado o pai da genética, é importante ressaltar que Mendel não foi o primeiro a fazer perguntas sobre a genética e evolução. Antes dele veio Charles Darwin, com a teoria da evolução, por meio da seleção natural. Opa! Uma pausazinha que eu gostaria de fazer antes da gente dar continuidade e falar de Darwin, é que, na verdade, todos retratam Gregor Mendel como se ele fosse, na verdade, o único criador de todo o processo que gerou a genética que temos hoje, né? Tanto é que nos livros didáticos ele é dado como o pai da genética. Mas antes dele teve Charles Darwin e depois dele também teve outros pesquisadores, outros biólogos, botânicos, inclusive tradutores que traduziram o trabalho dele, possibilitaram que esse trabalho fosse levado a outros pesquisadores, fosse avançado, né? Porque o que se tem nos livros é que Gregor, ele postou seus trabalhos em jornais, mas não foi tão adiante. Então, foi todo um conjunto de pesquisadores botânicos e biólogos e tradutores que fez esse trabalho da genética avançar e chegar na genética que temos hoje. Foi todo um conjunto de ajuda e pesquisa. Agora, deixando um pouquinho Darwin de lado e retornando para Mendel, Mendel também fez experimentos com flores, isso. Flores que deram origem, junto com os experimentos das ervilhas, à primeira lei de Mendel. E essa primeira lei, que foi o pontapé para todos os experimentos também, onde foi seguinte da segunda lei, diz o seguinte: as características dos indivíduos são determinadas por pares de fatores, os quais se separam na formação dos gametas, ou seja, indo apenas um fator para cada gameta. Agora, vamos aplicar essa lei na prática. Vem comigo, prestem atenção, tá? Vamos lá? Aqui nós temos o exemplo da primeira lei utilizando a ervilha, onde a geração P, a geração parental, a geração F1 significa os filhos, e a geração F2, vou dar o exemplo de como se fossem netos, mas não utilizem assim. A geração F1, que são os filhos, são representados por Vzinho e Vzão e cruzam entre si, onde dá origem a 1, 2, 1, que são Vzão, 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 Vzinho e Vzinho, Vzinho. Como fazer o cruzamento agora, né? Vou ensinar para vocês. Ali já foi resultado, mas vou ensinar juntamente com o experimento da flor da primeira lei a fazer o cruzamento. Digamos que a flor roxa é PP, maiúsculo, e a flor branca é Pzinho, Pzinho. A flor PP cruza com a Pzinho, Pzinho e dá todas as origens de flor são roxas.
Agora, por que todas essas flores são roxas, né? Vou dar outro exemplo. Aqui temos uma relação heterozigota de flores, onde as duas são pesão, pezinho. E seu cruzamento vai dar o mesmo resultado do cruzamento das ervilhas, que é pesão, 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 pezinho e pezinho, pezinho. 1, 2, 1. Que significa que uma das cores é diferente. E agora eu vou utilizar um exemplo que vocês conhecem na vida real, que são dos humanos, seres humanos a gente, né? Onde tem o pai e a mãe, e esse pai e mãe geram 4 filhos. E em relação aos olhos azuis, qual a relação dos filhos terem olhos azuis, né? Na verdade, vamos fazer aqui o gráficozinho, onde o pai é pesão, pezinho, e a mãe é pezinho, pezinho. Fazendo esse gráfico, dá para ver que a chance dos filhos terem olhos azuis é 50%. Tanto que 2 têm olhos azuis e 2 têm olhos castanhos, igual o da mãe, que é azul, e do pai é castanho. E agora vamos retornar, né? Onde foi graças a Mendel e aos seus pesquisadores que auxiliaram, né? Que tudo isso foi possível, onde a genética que conhecemos hoje pôde avançar tanto. Bom, nossa aula chegou ao fim e agora eu quero fazer umas considerações finais sobre o que vocês viram tratar na aula, né? Vocês viram ali que eu trouxe um pouquinho da história dele, onde ele fez suas pesquisas, como iniciou, qual foi a primeira pesquisa. Espero que tenham prestado atenção nessa parte, porque é muito importante. Trouxe também alguns exemplos da genética aplicada nos exemplos dele, que foi o exemplo da flor, da ervilha e dos seres humanos, né? Porque para que exemplo melhor para facilitar nossa compreensão do que uma realidade nossa, não é verdade? Então, espero que vocês todos tenham compreendido, que tenham saído dessa videoaula com conhecimento que eu propus aqui a vocês. E também vou deixar proposto uma atividadezinha, que é o seguinte: eu vou sugerir que cada um de vocês tente descobrir na família de vocês qual característica que vocês herdaram dos parentes de vocês. Se vocês têm algum traço genético que um pai seu pai tem e sua mãe não tem, um parente seu tem que você não tem, ou que todo mundo tem em conjunto, sugiro que pesquisem, porque tudo isso está relacionado à nossa aula de hoje e acho também uma tarefa bem dinâmica para fazer em família, né? Agradecer novamente a vocês, obrigada por ter assistido essa aula aqui e espero que tenha conseguido alcançar o conhecimento que buscaram aqui.